É com muita satisfação que eu estou aqui, mesmo depois de formado, tá fazendo essa apresentação para vocês. Esse trabalho ele partiu a partir da minha participação na Actuar Consultos Júnior. Então, através de um trabalho da Actuar, eu transformei esse trabalho em monografia e, inclusive, posteriormente, transformei em artigo, junto com a professora Jordana, que orientou, sempre teve nessa parceria. Então, para iniciar a apresentação, é necessário se falar em saúde suplementar, onde em setembro de 2019 ela atendia 22% da população brasileira. E até o segundo trimestre de 2019 era 102,5 bilhões em receitas de contraprestações. Receitas essas que é utilizada na geração de emprego, no fomento da economia e do setor principalmente, né? Aí, pensando em saúde suplementar, nós temos diversos custos, diversas coisas que estão envolvidas, né? Ou seja, esses custos seriam o aumento na frequência de utilização, crescimento do valor de insumos, rol de procedimentos, novas tecnologias em saúde, aumento da massa de usuários. Então, tudo isso ele implica na sustentabilidade do setor. Então, pensando nessa sustentabilidade, e pensando também nos hábitos saudáveis, então, não só os hábitos saudáveis pensando na redução de custos, mas também na forma de utilização do plano. Ou seja, as pessoas, elas entrariam com benefício pensando na sua saúde e pensando numa economia. Então, isso partiu através do cashback, ou seja, de uma demanda de mercado que chegou para Actuar Consultos Júnior, ou seja, a gente realizou um serviço, aí, diante desse serviço, como eu falei, transformei esse trabalho em monografia. Então, o que é cashback? Nada mais é do que um sistema de recompensa de quantia ou percentual no acúmulo de pontos. Ou seja, como ele está relacionado à saúde, ele seria a forma de utilização que a pessoa teria no seu plano de saúde que daria direito a esse cashback. Aí, como que se desenvolveu esse trabalho, essa metodologia, né? De início, foi necessário pensar na precificação do plano de saúde, ou seja, a coparticipação envolvida, as despesas assistenciais, os carregamentos, a margem de segurança estatística. Então, para que a gente pudesse obter esses dados, uma vez que a gente não tinha dados de uma operadora de saúde, fizemos a pesquisa, através da Pesquisa Nacional de Saúde, coletamos as informações dos usuários, onde o banco de dados que a gente utilizou foi sem ponderação, né? No caso, a gente preferiu utilizar para analisar individualmente cada indivíduo, ou seja, do uso daquele indivíduo. Então, as informações que a gente coletou foi na ANS, através do mapa assistencial, do painel de precificação, ou seja, percentual de carregamentos, os custos assistenciais, as médias referente à frequência de utilização, tudo obtivemos através da ANS, ou seja, foram premissas atuariais que a gente estipulou para que a gente pudesse ter o resultado final, né? Então, pensando nas variáveis, eu trouxe um exemplo, que é o controle de serviços no pronto atendimento. Ou seja, receberia o cashback aquelas pessoas que utilizassem o pronto atendimento abaixo da média. Ou seja, aqueles que vão para a UPA, para o pronto atendimento, para o pronto-socorro, eles não teriam direito ao cashback acima da média. Então, para essa variável, a gente coletou 45 variáveis para que determinasse se a pessoa teria direito ou não. Ao total, eram 5 classes, mais à frente eu vou mostrar essas classes, mas nas demais nós tivemos 118 variáveis. Então, foi observado na PNS justamente essas variáveis para poder dar um norte a essa metodologia, né? A esse desenvolvimento. Então, na prática, uma operadora seria através de um processo eletrônico, ou seja, um médico generalista, o clínico geral, ele coletaria as informações através dos hábitos de saúde que aquele usuário, aquele indivíduo tem, e a operadora ela pegaria esse processo eletrônico junto com os custos envolvidos, com a frequência que aquela pessoa ela utiliza o plano para definir, através de um algoritmo, a mensalidade.
além da mensalidade, para definir o valor de cashback que aquela pessoa teria direito, se ela teria direito ou não. Então, o cashback ele varia de zero, ou seja, a pessoa não tem o cashback, até 50%, de acordo com as classes. Então, pensando nos resultados, nós observamos o carregamento do cashback, ou seja, como vocês podem ver, a faixa etária, quanto maior a idade, maior é o cashback. Então, foi necessário fazer uma média ponderada para que a gente pudesse incluir esse cashback com um carregamento. Então, observamos 25,16% nessa média ponderada. Como eu falei, a gente anexou esse percentual na precificação, né? Aí, como eu falei para vocês, foram 5 classes observadas: segmento clínico, prevenção de doenças crônicas, MEV, saúde mental, rastreio e screening, uso adequado de redes credenciadas de médicos generalistas, uso controlado de serviços e pronto atendimento. Então, como podem ver, na primeira coluna aí, percentual do cashback, ou seja, a pessoa poderia ter direito a 5%, 15% ou 20%. Então, mas eu friso uma coisa bastante importante, por exemplo, o uso controlado de serviços de pronto atendimento. 96,71% dos usuários teria direito a cashback. Aí você se pergunta, por que um percentual tão alto se as pessoas vão muito ao pronto atendimento? Na lógica, né? A gente se pergunta. Na base de dados, a gente apresentou apenas 25% que não utilizaria o cashback, ou seja, elevou o percentual de cashback justamente porque as pessoas elas não utilizavam o pronto atendimento, né? Então, segundo a base. Então, isso foi uma das dificuldades que a gente teve por não ter justamente uma base precisa. Então, a gente trabalhou apenas para um desenvolvimento de uma metodologia, apenas como uma amostragem, um estudo de caso. Então, como vocês podem ver, aí nós temos as mensalidades. Então, obedecendo a RDC 28 de 2000 e a RN 63 de 2003, ambas da ANS. Então, foram ajustados a mensalidade de acordo com a legislação e foi ajustado em 22%. Então, para que a gente pudesse chegar a esse valor de mensalidade conforme a legislação permite, né? Então, para finalizar, hoje o cashback ele não é autorizado no Brasil, mas diante do que vem sendo discutido, atualmente nós temos a Resolução Normativa 264 de 2011 e a 2005. Então, para maiores estudos, para entendimento melhor, o que chegaria mais próximo do cashback, seriam essas resoluções. Como eu falei, os insumos que a gente tinha para os cálculos foi totalmente premissas atuariais, então a gente não tinha os dados precisos de uma operadora para que a gente pudesse ter informações precisas. Realmente o método deu certo. O método ele deu certo até certo ponto, né? Mas ele tem certas fragilidades, tanto na legislação, como eu coloquei, como na forma com que o cashback ele foi pensado, né? Então, pensando na redução de risco, desde que a gente tivesse essa análise com dados de uma operadora, então poderíamos fazer projeções financeiras, fluxo de caixa, para ver se a operadora, mesmo a metodologia estando correta, mesmo a legislação, caso um dia permita, seria necessário a operadora ela fazer essas projeções para ver se ela teria estaria sólida fazendo esse reembolso aos seus usuários, né? Que a pessoa utilizaria durante o ano, seria analisado se ela teria direito ao cashback ou não, e seria descontado no ano seguinte. Então, a operadora ela teria, teoricamente, uma descapitalização no ano seguinte. Mas aí, como o custo foi embutido no carregamento, consequentemente, a pessoa pagou e, teoricamente, teria direito depois a essa redução de mensalidade. Então, pensando na estimulação dos 5% do segmento clínico, por exemplo, a pessoa ela iria para uma consulta.
ela teria direito ao cashback para uma consulta, 2 consultas, 3 consultas? Então, no estudo, isso não ficou bem claro. Por quê? Porque a gente não tinha as informações precisas. Foi apenas um estudo de caso. Então, por exemplo, se a pessoa vai para uma consulta e tem um retorno, ela vai ter direito apenas em um, o cashback, apenas nos 2? Terá diferença entre os usuários? Aquele que vai uma vez, aquele que vai 2, terá diferença no cashback? Então, essa conclusão eu trato justamente como novos estudos para que a gente possa pensar e amadurecer essa ideia, para que a gente possa estimular essa legislação. Da mesma forma com a prevenção e tratamento de doenças. Tem doenças que é mais crítico com relação aos custos envolvidos, né? Então, a gente tem que entender melhor esses processos e estipular melhor nas projeções que a gente está fazendo, né? Com relação ao pronto atendimento, eu já mencionei, ou seja, o pronto atendimento ele teve um custo elevado nesse cashback, e com relação ao dinamismo do mercado, os desafios crescentes, é justamente isso que eu venho colocando. A gente não está exposto que a gente pode fazer o cashback hoje, mas é necessário que a gente discuta, se desafie, justamente para que a gente possa melhorar as ciências atuariais, para que a gente possa disseminar. Hoje mesmo, esse trabalho ele foi mencionado na live de Nazareno. Então, justamente pela ideia ser inovadora, a ideia não foi minha, não foi da Actuar, não foi da UFRN, foi ideia, como eu falei, do mercado, o mercado que chegou para a gente. Então, a gente pode se basear na nossa ideia, na nossa ideia inspiradora, como a gente também pode pegar ideias inspiradoras e tentar desenvolver enquanto atuário, enquanto estudante, enquanto atividade de extensão. Fico muito feliz com esse convite, essa oportunidade, e espero que vocês possam aproveitar o momento que vocês têm na universidade, justamente com todas as nuances que tem na universidade, para aproveitar realmente os 4 anos, 5, 6, enfim, cada um tem seu tempo, mas é importante a gente aproveitar os detalhes. E eu aproveitei participando da Actuar, e sou muito grato pela Actuar, pelo que ela me fez e pelo que a universidade me proporcionou a aprender durante esse período, né?